eu não vou dizer nem modestamente, eu acho isso. Não acho modestamente isso. Eu acho que, de fato, o que interessa na vida do artista é a obra dele. Né? É a obra dele, o trabalho, a atuação. É aquilo que ele fez, aquilo que ele produziu. Agora, a sua intimidade, a não ser que ela seja reveladora de alguma coisa. Mas não é o que acontece hoje em dia. Exatamente. Né? Então, a gente foi nessa contramão. Um processo, exatamente, na contramão dessa história toda. Dessa história toda. E como é que é ter sua vida retratada por um poeta? Porque o Tiago é poeta, tem livros publicados, certo, Tiago? Certo. Isso faz uma diferença também? Sim. Isso você acha que deu uma... Eu acho que várias deu uma coisas. mágica maior para você? Total, porque exatamente, né? É o olhar que o poeta tem sobre o mundo. Então, era o olhar com o qual ele estava me vendo. Ou seja, era um olhar que tinha uma sofisticação, uma delicadeza meio raras nesse contemporâneo que a gente está vivendo. Olha, um poder de síntese também, né? É. Síntese, eu não sei, porque o livro, gente, é bem grande. Digamos que síntese não seja nem a minha, nem a maior virtude dele. Então, ela é uma enciclopédia Barça mesmo, certo? É, lista de Schindler, total. Nós ambos não somos sintéticos. Mas também tem muita coisa. Dentro do que está narrado aí, falando sério, assim, com a quantidade de pesquisa e o pouco tempo que a gente teve para fazer, a gente fez um livro em menos de 3 meses. Foi um milagre editorial. Como é que foi o processo? Vocês se reuniam todo dia? Se não era todo dia, eram muitas vezes por semana. Foi uma imersão. Foram 3 meses. 3 meses muito pouco menos, intensos. Né? É, pouco menos de 3 meses. Eu tava com o pé quebrado, ele se aproveitou de mim. Ela se aproveitou de mim. Mas durante o processo, você ia escrevendo, ia levando para ela? Sim, Conta a gente ia gravando. Eu escrever uma biografia. Acontecia de eu chegar na casa dela, 4 horas da tarde. Foi sua primeira biografia? Nossa. Antes eu tinha feito da Cida, mas Cida, publicada é a primeira. Tá. Aconteceu de eu chegar na casa dela 4 da tarde e sair 4 da manhã. Meu Isso Deus. Com variações de horário, mas a gente fazia sessões imensas, assim, com direito a cafezinho na padaria. Cronologicamente, a coisa foi acontecendo? Não. Ou uma coisa meio dispersa? Não, inclusive isso foi uma solicitação que ela mesma foi fazendo ao longo do processo por conta de ter este tipo de pensamento que funciona de maneira como que a gente pode definir. Olha, que legal. Mais caótica, mais assimétrica. Então o livro retrata exatamente. Ele procura manter essa ordem de pensamento dela à medida que isso não desorganize o leitor. Isso é uma coisa, inclusive, que eu digo na minha apresentação. À medida que não desorganize a leitura, que a pessoa consiga ter um panorama da cronologia, mas a divisão dos capítulos está posta segundo uma outra lógica. Meio aforístico, sabe? De verbetes, de aforismos. São trechos, por exemplo. Tem um capítulo que um dia eu cheguei para ele e falei assim, quando eu era pequena, tudo que eu queria ser quando crescesse era Lea Massari, que era uma atriz que eu amava. É um capítulo. Esse é um capítulo. Com uma foto linda embaixo. Então os fatos relevantes foram levantados juntos por vocês dois. Assim, claro. Claro, até porque o que é realmente relevante, isso é um critério muito pessoal. Então, coube a mim muito mais coordenar essa orquestra do que propriamente... Eu não selecionei nada, né? O livro tem a pretensão de traduzi-la, de ter um olhar que seja o dela. Não digo traduzir porque ninguém traduz, ninguém, muito menos a cabeça de um artista que é vastíssima e riquíssima e belíssima, no caso da Aimara. Mas teve essa preocupação de ser muito fiel ao pensamento dela, ao modo dela falar, dela se expressar, ao tipo de humor dela, que é muito particular. E é muito difícil você trazer isso para um texto, porque não tem entonação num texto. Então você, por meio de pontuação, mesmo vícios de linguagem, de questões cotidianas, né, de coloquialismo, que a gente tentou passar isso. Então eu ia com um gravadorzinho, a gente fazia. Fora que eu fiz 2 grandes atentados contra o pobre do Tiago. Um foi um dia que eu peguei uma caixa, separei matérias. Hoje não vai minhas. ter entrevista, vamos ver foto. Não, da matéria, que eu catei uma caixa. Primeiro foi um atentado físico e psicológico, porque era uma caixa pesadérrima. E falei assim, aí tem matérias, críticas. Te vira. Tudo. Leia Leva. E me faça perguntas em cima de... Porque também, Franca, tem uma coisa que é muito engraçada. Eu vou contar uma coisa engraçada. Um dia eu estava lendo as provas do livro, porque o Tiago tinha 22 anos, 23 anos, quando me entrevistou. Muito mais velho que isso agora, né? Não, mas peraí, mas agora ele já passou por isso. Agora, olha assim, você vai entender o que eu quero dizer. E teve vivências de geração que ele não tem nem como...
Imaginar. Então, um dia eu tô lendo a prova do livro, ele perguntou assim pra mim um dia, ele falou assim, você acha que todo teatro tem que ser político? Eu falei assim, eu sou de uma geração, eu sou geração 68. Tudo era político. O cigarro que você escolhe, então tinha gente que só fumava cigarro que você não fosse de origem americana. Exatamente. Tudo, a roupa que você... Então, tudo era político, então não era só o teatro. E o nosso teatro era político, essas as características. E fora que o nosso grupo, ele era um grupo um pouco diferenciado dos grupos da época. Porque eu comecei com Grotowski. E fora que, por exemplo, no meu grupo, a gente começou com isso, mas tinha uma época que todo grupo tinha um argentino bioenergético. Como bioenergético? Reich, William Reich. Aí ele ficou me olhando com cara de caneca, assim. Aí tudo bem. Quando voltou, eu tô lendo as provas assim, todo grupo de teatro tinha um argentino biocibernético. Eu fiquei umas 5 horas, porque o repertório dele é outro. A gente ria. TI, né? Eu falava, de onde você tirou coisas homéricas? Porque é tecnologia da informação, que é a geração dele. A minha é Reich, é contra a cultura, era outra coisa. Fugir da polícia. Você sabe que eu acho que eu tenho essa cena registrada num dos áudios das gravações que a gente fez. Que eu ria de chorar. Eu falava, como a gente cibernética, nem existia computador nessa época? Entendeu? Como ele criatura. Quando eu falava pra ele assim, teve uma vez que... Aí ele botou assim, o primo gravava na TV Rio. Eu falei, era ao vivo. Não gravava. Não tinha gravava. Não existia gravava, não existia esse fenômeno. Isso. Mesmo com esses gaps, com essas coisas, o Tiago, ele é muito arguto. E lógico que, como geração, ele não teria condição de saber o que era. Então tinha alguns pequenos ruídos que surgiam assim, que eram muito engraçados. Ramblas. É que nem eu falava assim, eu estava andando nas Ramblas, aí eu vou pegar, tá andando nas rampas de Barcelona. Eu falei, não, é uma avenida. Ela me sacaneia. Que chama Las Ramblas. Mas ele nunca foi a Barcelona, então como é que ele vai saber que... Também loucura da minha cabeça, tinha que ter sido um pouco mais de idade. Traduzir na hora de transcrever foi rampa sem dó. Constrangimento. Agora, Imara, diz uma coisa, o fato de você reescrever e rever toda a sua vida, te deu vontade de retomar algum dos processos que você já viveu, refazer alguma das peças que você já fez, trabalho, cinema, te deu uma animação para fazer alguma coisa que você não fez no passado? Não, o que me deu vontade foi fazer um projeto em cima do livro, que é uma história que teve uma época que eu queria ter um blog também, que seria Como Ser Ator Profissional no Brasil, porque eu estava lendo um blog americano e um dia eu descobri que nos Estados Unidos, é uma coisa que muita gente sabe, mas eu não sabia, existem inúmeras publicações falando dos espetáculos que estão sendo montados, dos filmes pelos quais você pode se oferecer, aí os agentes... E aqui, a sensação que eu tenho quando vai ter um teste, ou quando vai rolar um espetáculo, ou quando vai ter um filme, é que é sempre uma parada meio sinistra, sabe assim, algo mais chegado à contravenção, que nem todo mundo pode saber. Meio secreto. É meio secreto, ninguém pode contar. Ou então alguém chega pra você no restaurante, que as pessoas da casa falam assim, olha, falando, tá montando um espetáculo. E que... Mas, pô, não fala que foi eu que disse. Vai lá como quem não quer nada. É uma coisa como se fosse uma atitude ilegítima você querer continuar a trabalhar e oferecer seus serviços. Então, me deu uma vontade de fazer não um stand-up comedy, porque esse negócio de ficar em pé eu acho uma coisa desagradável. Eu tenho até um texto chamado Viva a Comédia Sentada, porque por que eu tenho que ficar em pé uma hora? Não, enfim. Fazer um texto com base no livro, mas... Contar essas histórias. Com esse olhar contemporâneo, entendeu? E fazendo uma revisão de coisas que eu acho que precisam ser vistas nessa questão do fazer do artista, do produtor cultural brasileiro, né? Por que a produção tem que ser essa saga, esse Sísifo permanente? Não é direito adquirido, não é que você subiu a montanha e você, pelo menos assim, 1/10 dela você já está ali numa situação de conforto, de referência, como ele estava falando na memória. Não, é sempre você carregando essa pedrinha do zero e levando lá para cima. É uma coisa complicada, que demora, que é tão... Que não tem resposta. Desanima todo mundo, teatro é difícil. E eu também tenho um sketch que eu escrevi sobre isso, que assim, é que uma atriz chega para um produtor e ele fala, infelizmente o elenco já foi todo escalado, e ela fala, não vim aqui pedir um trabalho, eu vim pedir dinheiro emprestado. Que é assim que eles tratam a gente. Né? Porque é como se você estivesse indo pedir, não oferecendo seu serviço, né? Um pouco. Então, eu queria falar sobre isso, quer dizer, e fora isso, a demanda do mercado que é mínima e a quantidade de profissional que atualmente tem.